Falamos agora sobre uma opção de vida que acontece em muitos mosteiros e conventos ou em ambientes onde se encontram respostas a necessidades sociais da atualidade. Está connosco o Padre Paulo Coelho, da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, de Unianos, para nos falar desta opção de vida, a vida consagrada, desde logo a partir de uma experiência pessoal. O que é que fez optar pela vida consagrada? Em que é que consiste esta opção? Eu sou consagrado, sou religioso, sou padre do Sagrado Coração de Jesus, de Uniano, e aquilo que me fez optar foi realmente um convite que também me foi dirigido, portanto começou por aí. Começou numa conversa, foi? Aliás, eu ainda era adolescente, eu não sabia muito bem o que era ser consagrado, o que era ser religioso. E, contudo, eu fui para o seminário e depois ainda adolescente e fui crescendo. O testemunho de tanto dos padres que me acompanhavam foram também me cativando, o exemplo dos missionários. E foi assim que, progressivamente, eu fui conhecendo aquilo que era ser sacerdote e, mais do que isso, ser religioso, ser consagrado, porque eu não sabia muito bem o que era ser religioso. E na ideia... Podem muitas pessoas dizer, eu também sou religioso, não é? Eu também sou religiosa. Exatamente. Num sentido, neste caso aqui há um sentido diferente. Há um sentido lato. Aqui assumo um sentido específico, que é um seguimento especial de Jesus. Na Igreja, obviamente. E qual é este seguimento especial de Jesus? É como nos votos, naquilo que nós designamos os conselhos evangélicos, na pobreza, castidade e obediência. Traduz-se nessas três atitudes. Nessas atitudes. Mas aquilo que é decisivo é esta vocação que Jesus dirige a cada um de nós. Isto é, um apelo que é constante depois. Porque, de facto, temos sempre alguém diante de nós quando se trata de uma vocação. E este alguém diante de nós depois surge-nos de múltiplas formas, seja através de pessoas que vão estando na nossa vida, e que nos ajudam a conhecer melhor e para uma doação total da nossa vida. Ao fim e ao cabo, uma consagração à vida consagrada tem a ver também com a nossa felicidade autêntica, não é? Com a entrega de nós mesmos, de sentirmos realmente realizados na doação a Jesus e ao seu reino. Isto é que depois se traduz em múltiplas formas concretas de doação. Ou estando à frente dos seminários, como estou agora também na formação, me cabe a mim também fazer parte de uma equipa formadora, de ajudar outros jovens a fazer esse discernimento, ou até numa pastoral vocacional de ajudar outros jovens a conhecer-se melhor e também a conhecer esta voz mais profunda que vem de Deus, não é? E que desejam realmente realizar-se em plenitude. Depois, o cotidiano de quem pertence, quem faz esta opção de vida, vemos essencialmente em dois ambientes, seja o da espiritualidade, não é? No interior de conventos ou mosteiros, seja na rua, no acolhimento e na ajuda a quem precisa. Sim, nós podemos distinguir assim à partida aquela que é a vida religiosa monástica, portanto, e aqueles que através do silêncio, portanto, numa vida de recolhimento, ali entregam toda a sua vida. E é uma forma muito fecunda no seio da Igreja. Mesmo que pareça que não o é. Exatamente. Embora eles não estejam aparentemente a fazer muita coisa aos olhos do mundo, mas são uma memória muito viva da Igreja. Isto é, da sua própria natureza, de quem se entrega desta doação constante a Deus e aos outros. Porque, ao fim e ao cabo, até mesmo dentro de um convento, eles têm realmente um coração grande, porque têm o coração da Igreja. Isto é aberto a tantas outras pessoas, à intenção de tanta gente, até mesmo gente muito longínqua. Estou a pensar em Santa Teresinha de Jesus, que é um exemplo conhecidíssimo. Portanto, ela que está num convento, que dedica a sua vida à contemplação e, contudo, ela é a padroeira das missões. Portanto, este coração tão grande quanto o mundo, se quisermos. Não é? E depois aqueles que são os institutos de vida apostólica, portanto, em que eles se dedicam a atividades, portanto, dentro do mundo e na Igreja, mas que vivem também os conselhos evangélicos, a vida comunitária, mas que depois se traduz numa vida concreta, portanto, doação através de obras de beneficência, através
de múltiplas ações missionárias e assim. Educação, saúde, são também setores setores onde estão hoje, e aí, sim, são a visibilidade é muito maior. Não é? Exatamente. Agora, para todos os efeitos, é sempre aqui, neste caso, a vida religiosa, portanto, que está em questão nesta especificidade de seguimento de Jesus. E que está no seio da Igreja como um sinal, ao fim e ao cabo, da glória do Reino, em que nós não temos tudo ainda neste mundo, mas que nos lembra sempre deste itinerário que a Igreja faz ao longo da sua vida, não é? Como Igreja peregrina, mas que ao mesmo tempo nos aponta sempre, não é? Para mais além, para Deus, não é? Para as coisas mais essenciais da vida, até este caráter tão profético nos dias de hoje, não é? Onde às vezes assistimos uma certa dispersão, mas que leva-nos um bocadinho a este concentrar. E isto é interessante porque não é só a Igreja, não é, que aprecia a vida consagrada, mas é também o mundo, não é, no seu todo, se assim quisermos. Até mesmo que até tanta gente que não conhece muito o que é a vida consagrada, mas que vendo gente a dedicar-se dessa forma tão generosa, dessa doação de si, nessa oferta de si total, se questionam. Não é? Seriamente. Acho que o que é que os leva a fazer isso? Exatamente. E conhecem, de facto, muitas das obras, muitas das realizações que são feitas pelos consagrados. E em cada ano, o dia 2 de fevereiro, evoca precisamente quem opta pela vida consagrada. Com que objetivo no calendário da Igreja Católica? Não é? Porque é o dia 2 de fevereiro. Sim. Obviamente porque este é um momento que nos reporta para um episódio bíblico que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, quando Maria e José vão ao templo 40 dias depois do nascimento de Jesus. E, portanto, a lei de Moisés prescrevia que todo o primogênito varão fosse consagrado ao Senhor. E era também um momento da purificação da mãe. Portanto, a lei exigia, portanto, essa purificação. E depois a oferta, também um sacrifício, portanto, de um par de rolas ou de 2 pombas. Portanto, é assim que está descrito no episódio evangélico. E aqui está o sentido profundo deste dia. Isto é, à semelhança desta consagração de Jesus, que fazem os seus pais, nós tomamos esse dia como o dia do consagrado, por excelência, em que nós escutamos nesse relato evangélico também o velho Simeão, impelido pelo Espírito, que vai ao templo e que proclama aquele Jesus, luz das nações, e portanto depois já toda uma simbólica que vem associada a este dia, o dia das candeias, assim conhecido. Sim. E portanto é esta consagração do menino que também nos leva hoje à Igreja, portanto é a Igreja hoje que toma estas atitudes também desta mãe de Jesus que entrega, portanto, estes seus filhos que através dos conselhos evangélicos, portanto, se consagram ao Senhor. E assinala também este dia 2, a apresentação de Jesus no templo, o início de uma vida para os outros, uma vida pública? Exatamente. Ao fim e ao cabo, nesse episódio há qualquer coisa tão central que é a oferta. E, portanto, em todo o consagrado está uma oferta que a Igreja faz de si mesma, nos seus filhos, neste caso. E é uma vida total para Deus, como foi aquela do filho para o Pai, e é uma vida total para o reino, né? Para o serviço aos outros. Portanto, é inseparável esta entrega, portanto, seja para Deus, seja para os outros. No tema, enfim, há um conjunto de materiais que estão disponibilizados na página dos Institutos Religiosos em Portugal, sim, sobre esta semana, onde emerge o tema para este ano em torno da evangelização. O que é que acentua essa escolha? A vida consagrada e no seu todo é já missão, não é? Por sua natureza. Mesmo nos ambientes da clausura, exatamente. Não é? Portanto, não é só porque vamos fazer coisas, não é? Portanto, não é tanto essa funcionalidade, mas é a sua própria, já pela sua identidade, é a missão no seio da Igreja, sobretudo porque eles, os consagrados neste caso, eles dão testemunho já por si desta doação, porque antes de mais, antes de nós nos darmos, não é? É Deus que nos dá e que nos envolve nesse processo de doação.
de generosidade, de entrega total das nossas vidas. E, portanto, e aqui está toda a dinâmica própria da missão. Porque aquilo que é caracterizador da missão é precisamente essa generosidade total, não é? De profunda da vida. Portanto, não damos propriamente coisas, mas damos-nos. Que é, aliás, o ponto central, não é? Da missão. Enfim, também uma proposta para assinalar este ano, seja a Semana da Vida Consagrada, seja o próprio dia que acontece a 2 de fevereiro. Padre Paulo Coelho, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia. Muito obrigado, Pedro. A apresentar este sentido de opções definitivas, opções totais na vida consagrada. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado.